conhece alguém ou até fez já algum tratamento estético que não deu aquele resultado que você estava esperando. E aí você fala: "Ah, não, esse procedimento não funciona", ou então: "Ah, a profissional não é tão boa". Mas você já parou para se questionar se o problema pode estar no seu nível de hidratação, tanto da quantidade de líquido quanto que você bebe, como dos produtos que você usa para manter a sua pele hidratada. Então, nesse videozinho de hoje, a gente vai falar a respeito da importância da água nos tratamentos estéticos. A água, ela é fundamental para diversas reações que acontecem no nosso organismo. Ela é um elemento que está mais abundante no nosso corpo. E aí, muitas vezes, quando a gente faz a avaliação e a gente pergunta para o paciente quantos copinhos de água você toma no dia a dia e tal, aí muitos falam assim: eu nem água tomo. Ou então eu tomo um copo para tomar a minha vitamina ou para tomar o meu remédio. Enfim, a água, ela precisa estar em abundância no nosso corpo. Nós precisamos estar em equilíbrio para que os tratamentos deem resultado. Então, se está faltando água naquele tecido, se a pele está desidratada ou se eu não tenho o hábito de tomar água com frequência, isso faz com que muitas vezes a maioria dos tratamentos estéticos não deem resultados, porque todos eles vão precisar de algum momento de água para realizar as suas funções. Então, além da função diária que o seu organismo já tem e precisa daquele líquido, ele ainda vai precisar de mais um pouco para ter a função do tratamento. Então, por isso que é muito importante. Na avaliação, a gente utiliza de um aparelhinho que se chama Skin Up, que é um analisador de pele, para ele poder me dizer como é que está a qualidade do tecido, né? Então, a gente coloca lá o aparelhinho e ele mostra o quanto que tem de água e o quanto que tem de óleo naquela pele. Se a gente vê que aquela pele está extremamente desidratada, alguns procedimentos podem não ter boas respostas, como microagulhamento, que necessita de reparação tecidual, tratamentos à base de radiofrequência. Então, a pele precisa estar hidratada para que a gente consiga aumentar a temperatura e, com isso, ter uma nova produção de colágeno para assim chegar no resultado. Tratamentos com preenchedores de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é presente na nossa matriz e a função dele, além de dar volume, como a gente gosta, é de hidratar aquele tecido. Então, se a gente não tá com aquela pele preparada, se ela tá muito desidratada e eu vou e preencho ela logo de cara, muitas vezes esse produto não vai ter uma boa durabilidade. Na hora que a gente tira a foto do antes e depois, imediato, vai estar lindo, mas a durabilidade desse produto vai ser muito pobre. Então, por isso que é muito importante esse rastreio e saber como é que está a qualidade da pele antes de realizar qualquer tratamento estético, porque todos eles são totalmente dependentes de água. E para os pacientes que falam pra gente que não tem hábito de tomar água com uma certa frequência, a gente sempre indica tentar aumentar essa ingesta. Então, o mínimo que a gente precisa consumir de água para o funcionamento normal do nosso corpo é de aproximadamente 8 copos por dia. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de alguns hábitos, peso, altura e tudo mais. Porém, uma média são de 8 copinhos por dia, daquele de 200 ml. E se a gente, mesmo que agora no frio, a gente acaba tomando um pouco menos de água porque sente um pouco menos de sede, né? O ideal, então, é que a gente comece a se adaptar a tomar mais água. E como que a gente faz isso? Hoje, o próprio celular, ele tem alguns aplicativos que lembram que a gente precisa tomar água, porque acredite, é uma coisa que passa batido e a gente esquece com muita frequência. Às vezes a gente não é nem porque não sentir sede, mas esqueceu, passou batido, ou você estava fazendo alguma coisa naquele momento, e enfim. Então, andar sempre com uma garrafinha também é uma boa dica, tá? Às vezes essa água pode ser intercalada com alguns tipos de chá, e isso depende bastante de cada pessoa. Mas o importante é da gente consumir bastante líquido, tá? E outra coisa também é o corpo, não só o rosto, que necessita de hidratação. Então, o corpo, a gente também faz alguns procedimentos, certo? Microagulhamento para estria, a gente faz radiofrequência para flacidez, e eles também são dependentes de água.
Então, por conta disso, a gente precisa ter hidratantes de uso tópico também, principalmente nessa época do ano, porque a água quente do banho, que a gente tem hábito de tomar banho quente, né? Ele acaba desidratando um pouquinho esse tecido. Então, a gente precisa repor essa água. E alguns hidratantes que a gente usa, que nem esses dessas lojas de perfumaria, eles têm a função somente de dar cheiro. Ele dá uma sensação de toque hidratado, mas ele não consegue permear esses ativos e hidratar a pele. Então, a opção é a gente trabalhar com realmente dermocosméticos, hidratantes que têm a função de melhorar a barreira hídrica da pele, como alguns que eu já até postei aqui. Então, tem da Vichy, tem da La Roche, tem da Avene, tem da Cetaphil, tem da Fisiogel. Opções não faltam, tá? E quando a gente para ver o valor, acaba sendo quase que a mesma coisa desse das grandes marcas, só que o benefício para a pele é realmente muito melhor, tá bom? Então, eu só passei para falar para vocês que realmente a água é importante nos nossos resultados, que às vezes não é culpa do método que você fez ou do profissional com quem você realizou o tratamento, apenas o seu tecido que não estava preparado devidamente para receber aquele procedimento. E por isso que você não teve o resultado esperado, tá bom? Então, eu volto na semana, que é umas 2 semanas, gravando um outro videozinho para vocês.